Bom dia a todos os presentes. Gostaria muito de estar aí presencialmente, até para sentir o calor desse povo que culturalmente é tão acolhedor como o mineiro. Mas eu tenho certeza que vou levar também um pouco desse meu calor aqui do Sul para vocês em forma de afeto, de acolhimento e de verdade. Gostaria de saudar a presidente da Comissão da Advocacia Multiportas, doutora Giovana Miguel, no nome dela, os demais membros, e todos os advogados e advogadas presentes. E no nome do meu querido doutor Elkio Eara, maravilhoso promotor de justiça, saudar as demais autoridades presentes. É um evento que eu tenho certeza que será, para quem aqui estiver presente, um grande divisor de águas, porque não há como não sair transformado após ouvir tantas pessoas brilhantes, como já citado o doutor Elke, o doutor Adolfo Braga Neto, a doutora Fernanda Levi. É um prazer ocupar essa tribuna junto com vocês, ladeada por profissionais tão incríveis e principalmente também de dentro ou de outras estruturas, como o doutor Elkio, representando o Ministério Público, que tanto nos honra por ter, né, acolhido esse convite. Certo, doutora Giovana? Então, reitero de novo o meu desejo de presencialmente estar, mas que com certeza não faltará oportunidade para isso se concretizar. Eu gostaria também de agradecer a acolhida dessa cidade, dessa sessional, dessa OAB, são dando presidente da sessional, da subseção, quer dizer, porque realmente é um tema que me é muito caro, e receber acolhido o apoio de uma subseção, de um Estado tão gentil, não me surpreendeu, mas confesso que me motivou, me inspirou e me deu a certeza de que há um caminho a ser trilhado, e é o da advocacia multiportas, especialmente para aqueles que pensam um pouco fora da caixa, aqueles que, de certa forma, já sentiram desconforto dentro do universo da advocacia. Por que que o tema da minha palestra é o advogado de volta ao centro? Vou aqui abrir os meus slides para vocês compartilharem de forma mais interativa o que eu proponho. Espere um pouquinho para que espero que todos estejam visualizando. Vou agora, então, desenvolver o conteúdo da minha fala, porque afinal nós temos um cronograma aí a cumprir e há um tempo para cada pessoa que vai estar aqui trazendo o seu conteúdo, que é tão maravilhoso. O tema, né, advocacia além do litígio, já é bastante instigador, ainda que os colegas tenham vasto conhecimento sobre a existência de outras formas, às vezes a gente precisa trazer elas à lembrança. O advogado, ele não tem um único caminho. E quando a gente coloca esse único caminho depositado no judiciário, a gente pode sim estar, de certa forma, deixando de protagonizarmos muitas coisas para os nossos clientes, enquanto profissionais incríveis que todos somos, porque é uma profissão incrível, maravilhosa e que é um sacerdócio, eu diria. Ela é um lugar de onde começa tudo o que acontece no sistema de justiça. O advogado é indispensável à administração da justiça. Então, olha quanta honra, o quanto nos é delegado para aqueles que nos aguardam. E o quanto também isso pode, de certa forma, trazer um peso para o nosso exercício profissional. E eu vou dizer para vocês, não precisa ser pesado. Pode ser leve, agradável e, principalmente, de muita efetividade. Então, a advocacia multiportas é um método que coloca o advogado de volta nesse centro,
esse lugar de protagonista, daquele que tem sim um grande poder e uma função social impraticável nesse sistema, daquilo que nós podemos ofertar enquanto advogados, só nós podemos fazer. Então, vamos comigo nessa jornada para que vocês possam compreender um pouco melhor aquilo que eu proponho. É muito honroso fazer a abertura de um evento tão cuidado e delicado e tratado de forma a ver você, colega advogado, porque a advocacia multiportas é para nós. Ela serve sim para nos também olharmos de um outro lugar, de um lugar em que nós também somos vistos como seres humanos, e não apenas como aqueles que avocam a voz do cliente, mas que antes de fazer essa representação, tem alguém ali que também precisa ser visto como alguém por inteiro. E que, como nós tratamos os conflitos alheios, nós também temos os nossos conflitos. Então, quantos de vocês entraram na advocacia para litigar? E quantos para resolver? Essa pergunta, porque, como assim, Eunice? Quantos de vocês entraram para litigar? Muitos de vocês, muitos de nós entramos, inclusive, para litigar em causa própria, e nem sabemos. A advocacia multiportas, ela traz consciência quem nós somos nesse processo, que como eu trouxe de novo, eu trago de volta para a centralidade, porque nós acabamos muitas vezes nos perdendo de quem nós somos, a função que ocupamos e o que fazemos, porque nós somos buscados de tantas formas, de tantas áreas de atuação, em tantas searas, em tantos tribunais, em tantas diferentes varas de execução, vara civil, vara trabalhista, vara penal, então é uma vara bancária, é um arsenal de possibilidades que nós temos. Chega até a dar uma falta de ar quando você é acadêmico e está se deparando com esse universo. Mas eu quero dizer para você que isso pode sim ser conduzido de uma forma que você não precise comprometer a sua saúde física, a sua saúde mental, a sua saúde emocional. Você pode ser sim um excelente profissional sem comprometer as demais áreas da sua vida, inclusive. Porque quando você se dedica demais ao outro, algo você está deixando de lado. E você precisa saber dar limites. Porque o cliente vem numa demanda torrencial, muitas vezes, de atenção. Então, tem vários aspectos que eu aposto que vocês estão se identificando com isso que eu estou falando aqui, para que vocês possam devagarinho serem imersos nessa propositiva. E tem uma coisa muito importante que eu gostaria de ressaltar. Hoje é sábado de manhã, e muitos ainda estão cansados da semana. Então, esse evento é para revigorá-los, para dizer que sim, existem muitas possibilidades. E a OAB vê todos vocês, deseja dar um espaço de cada vez mais expressividade, acolhimento, pertencimento e naturalidade, que não há mais aquela obrigatoriedade para você ser advogado, você ser bom de briga, e sim você ser um bom estrategista e solucionador, um resolvedor de conflito. Eu estou falando nesse tom porque a minha voz está bem comprometida, então se eu ficar forçando muitas cordas vocais, eu vou ficar tossindo. Então, eu estou tendo esse cuidado para entregar com excelência, servi-los de melhor em mim. Então, como eu não estou 100% com a minha corda vocal disponível para falar, eu estou tomando esse cuidado.
Por isso, eu peço já antecipadamente também desculpas por não estar conseguindo falar com mais, potência talvez, mas porque eu preciso poupar a minha voz para não ficar aqui interrompendo com tossindo, né, o que ficaria muito desagradável para você que já está aí, né, se disponibilizando a me ouvir de forma remota. Então, você já pensou se você entrou na advocacia para litigar ou para resolver? Hoje vamos sair daqui sabendo reconhecer a porta certa antes de entrar com a ação errada. E o problema, a lead como piloto automático. Nem todo conflito é uma lead, mas toda a lead nasce de um conflito mal diagnosticado. Faz sentido para você o que eu estou falando? Porque a lead como piloto automático, porque você, o cliente, você recebe ele, você vai ver qual a ação que se enquadra aquele caso prático que ele está trazendo, correto? É assim que nós aprendemos nas instituições de ensino que fomos alfabetizados nesse universo jurídico, correto? Então, naturalmente, automaticamente, nós fazemos isso. E a advocacia multiportas o convida para sair desse lugar de piloto automático. Porque a formação jurídica tradicional tem no contencioso como porta para qualquer conflito. Conflitos que poderiam se resolver em semanas arrastam por anos de processo. O custo real, gente, disso não é só financeiro, é relacional, famílias, sociedades e contratos viram guerra. Então, para a gente voltar para o centro de novo, né? Reitero, será que a gente precisa de fato levar tudo para o judiciário? Será que a gente não pode ser protagonista de soluções mais criativas? Como profissional da advocacia é criativo? Eu tenho certeza que ele escreve peças lindíssimas e criativas. Toda essa criatividade pode, às vezes, ser direcionada para uma construção de um belíssimo contrato, com cláusulas que, dentro da legalidade, possam atender e construir soluções sustentáveis para aquele conflito, daquele cliente, seja ele pessoa física ou jurídica. Concordam? Da lide ao conflito, a virada de chave. Conflito, fenômeno humano multidimensional, envolve razão, emoção, relações, símbolos, contexto e sentido de vida. Ide, apenas uma das respostas possíveis ao conflito, não a única, e nem sempre a mais adequada. O papel do advogado muda de ajuizador para diagnosticador de conflito. Quisera eu saber que isso era possível lá quando eu iniciei a profissão, o exercício da advocacia há 30 anos. Talvez não teria tido pedra na vesícula, porque às vezes é a saúde física da gente que paga o preço da nossa atuação profissional, às vezes equivocada, porque nos é demandado um lugar de muita responsabilidade. E como nós temos uma sociedade naturalmente infantil que busca ainda no Estado juiz pai, né? No Estado, no juiz, no prefeito, seja que for um pai, alguém que resolva suas coisas, olhando para o advogado apenas como uma ponte para esse acesso e não como alguém que possa estrategicamente lhe direcionar para o melhor solução, a gente fica ainda com um peso muito grande, porque a gente não sabe o que vai se apresentar numa sentença judicial. E a nossa profissão ela é de meio, ela não é de resultado, porque ela depende de todo um enredo, uma belíssima arquitetura que está disponível, né, dentro do sistema de justiça, mas que nós, às vezes, esquecemos de olhar toda ela e buscamos apenas essa porta da lide adversarial. E o conflito, gente, se vocês pararem
também para fazer uma pequena reflexão brevemente sobre quem na família de vocês, em eventos familiares, na sua infância principalmente, façam essa reflexão junto comigo. Quem vocês lembram de como uma pessoa que era aquela que, quando às vezes os ânimos já estavam alterados, seja pelo consumo de bebidas alcoólicas, levavam os adultos a se empolgarem, passavam do riso para o choro, e aquilo que às vezes não era dito vinha à tona, e tinha alguém que buscava escalonar esse conflito, inflamar, aquele que apontava, aquele que dizia aquelas verdades que com as relações no modo natural às vezes não conseguia expressar, precisava de um teor alcoólico para poder verbalizar. E daí tem aquela pessoa sensata, às vezes é o avô, às vezes a avó, às vezes um tio, uma tia, que vai lá e com seu bom senso, a sua capacidade de contextualizar todos dentro daquele conflito que se apresentou, consegue apaziguar e acalmar os ânimos. Quem vocês lembram? Aquele que escalonava ou aquele que apaziguava? Que lhe trazia mais paz quando você era criança? Eu tenho certeza que todos, em alguma medida, tiveram experiências assim. E hoje o convite é que vocês busquem se identificar com aquele que trazia a paz, que provavelmente é o que apaziguava aquele conflito. Por que eu estou trazendo isso? Para vocês compreenderem na essência o quanto o conflito é complexo e quanto ele é multidimensional e ele faz parte do fenômeno da existência do fenômeno humano. Ele envolve várias camadas. Quando nós conseguimos nos identificar com isso, nós passamos a sair de um lugar de autoridade no sentido de saber como fazer processualmente falando, para a gente olhar para aquelas pessoas que estão em nossa frente buscando soluções, ou pessoas em muitos conflitos internos, familiares. E mesmo que você atue em áreas como tributária, societária, gente, os conflitos nascem dentro de casa. Daí a violência doméstica para dizer isso. Tantas narrativas que temos, né, expositivas. Então vocês precisam considerar isso também, para que possam se abrir ao que a advocacia multiportas propõe. Tudo começou, a origem disso que eu proponho começou no meu início da advocacia. Uma reconvenção que eu recebi numa audiência, bem no início da minha carreira, no instante que ficou claro que a via processual escolhida não era a única possível, e talvez nem a certa. E principalmente, claro que o cliente falta com a verdade, ou ele conta com a verdade que é a dele, única e exclusivamente, mas não a do contexto. Então, essa semente pessoal se tornou uma postura de carreira, construída antes mesmo da institucionalização do tema pela OAB. Tudo que eu trago é da minha experiência, dos meus 30 anos observando, que é uma característica que eu tenho desde criança, muito observadora, observando o comportamento meu, dos meus pares, dos juízes, dos promotores, daquelas situações às vezes vexatórias que tive que engolir em seco, às vezes ainda muito relacionado ao fato de eu ser uma mulher. Então, muita agressividade, muito desrespeito implícito, sutil e às vezes até mesmo ardil, e que me causava muita insegurança. Precisei de 30 anos, sim, para conseguir chegar aqui à frente de vocês e dizer: não precisam passar por isso.
A gente pode, sim, relembrar que nós somos humanos. Aliás, é essencial agora. E que um dos grandes ensinamentos que Jesus Cristo nos trouxe é que nós devemos nos amar uns aos outros. E que o que nós menos vemos, às vezes, entre nós mesmos, é isso. A gente, às vezes, se vê como opositores, adversariais, sendo que só estamos representando os interesses dos nossos clientes. E com isso, nós instauramos, às vezes, disputas desnecessárias, que nos afastam enquanto colegas profissionais. Nos tira nós mesmos, estamos tirando as humanidades uns dos outros e nem percebemos. Por quê? Apreciar aquele que corresponde às nossas expectativas é fácil. Agora, aquele que nos desagrada, e aquele juiz, aquele promotor, que não faz o que a gente gostaria. Então, nós temos muito a melhorar enquanto seres humanos. E esse tempo nós teremos a partir de agora. Porque nós teremos em breve uma IA que vai ser top de linha e que vai, se nós conseguirmos olhar sobre esse ângulo, nos liberar para termos mais tempo nessas interações, nessa conexão conosco, com os nossos pares, com os nossos clientes, de uma forma muito mais efetiva. A precisão conceitual disso é uma postura do advogado, não um sistema do judiciário. Não confundam justiça multiportas com advocacia multiportas. Justiça multiportas é um sistema institucional do judiciário que organiza mecanismos consensuais, mediação, conciliação, negociação, até mesmo arbitragem, justiça restaurativa dentro da estrutura estatal. A advocacia multiportas é uma postura autoral do advogado, em que ele diagnostica o conflito e escolhe a via mais adequada antes de peticionar, com o cliente no centro da decisão. Vocês percebem esse grande resgate do nosso lugar de protagonismo, de força, de potência, que nós esquecemos quando nós delegamos tudo para o judiciário e ficamos aguardando uma sentença de alguém que nem está contextualizado muitas vezes no que acontece na vida do cliente, porque a gente, quando apresenta o início de um processo, está no calor da situação, no início. Mas isso, com o tempo que tem levado, pelo número de ações que não diminuem, se o sistema de justiça multiportas estivesse na sua efetividade máxima, na sua eficácia, com certeza nós teríamos outros resultados, não estaríamos aumentando o número de ações judiciais. Isso denota que nós, advogados, estamos talvez não fazendo bom uso daquilo que nos é proposto. E por quê? Porque não estamos, talvez, voltando aqui, abertos a olharmos para o conflito de uma forma mais ampla e que muitas vezes vocês nunca se deram conta de que talvez aquilo não precisaria ser ajuizado, que poderia ter sido trabalhado numa negociação, se houvesse disponibilidade sua e do outro colega advogado que representa o outro envolvido no conflito. Eu sempre paro para refletir quando eu ouço alguma notícia informal, porque isso não é noticiado, né? Em rede social, em lugar nenhum, sobre eu tomo conhecimento de algum adolescente jovem que tenha se suicidado. Como eu atuo na área de família, eu sempre penso, será que teve algum problema no divórcio, caso seja um filho de pais separados? Será que o advogado inflamou aquele conflito? Como foi a postura do profissional? Será que ele poderia ter colaborado para que as relações, os vínculos da porta relacional precisassem
continuar existindo fossem observados? Aposto que vocês, se fizerem essa pergunta, vão observar que talvez em alguns momentos deixaram um pouco a humanidade de lado e se ativeram a cuidar somente do processo judicial. Qual recurso, qual é o melhor remédio agora a ser, qual a melhor ação, posicionamento a ser tomado, esquecendo que ali há relações. 95% das empresas familiares brasileiras são familiares. Acho que é mais ou menos isso. Por que eu estou dizendo isso? Porque ali também tem muitos conflitos. Então, tudo começa na família. A família é a base, independentemente da área de atuação. Ali, presente, relações. Já estou aqui, né, quase no final do meu tempo, mas eu quero convidá-los a refletirem sobre o seu posicionamento diante daquilo que lhes é apresentado. Urge essa reflexão. O método das 7 portas de conexão, que traz as 7 dimensões em que o conflito pode realmente estar, nem sempre a jurídica, ele é para justamente te auxiliar no primeiro contato com o cliente, observar. A porta racional, fatos, direitos, argumentos, objetivos. Se de fato aquilo que o cliente está trazendo, ele tem um direito. Por exemplo, a cliente me procurou porque ela queria, já sabia, né? Ela já tinha visto na geração TikTok uma advogada que disse que o abandono afetivo é lei, então ela queria cobrar multas, inclusive do pai da filha dela, porque afinal é lei, tem direito à multa, porque ele tinha abandonado afetivamente. Eu falei, se você traz essa informação com tanta precisão, é, você perguntou para essa advogada que você viu no TikTok? Não. Mas ela falou de um caso como o seu, concretamente falando? Não. Então, primeira coisa, situar o cliente. O Advocacia Multiportas, nós somos pedagógicos com os clientes, colocando eles num lugar de que eles também são responsáveis pelos conflitos que eles produzem, que eles têm responsabilidade para alcançar a solução que eles querem, e que muitas vezes não é essa a realidade, porque eles querem é brigar. E se você não perceber que ele quer brigar, e às vezes se colocar num lugar, eu preciso achar, então onde está o abandono que ela está dizendo, dá um jeito de produzir esse abandono que pode não ser algo racional e presente naquela relação. Isso vai te pesar demais, colega, querido colega. Você não precisa fazer isso. Você precisa trazer o cliente para a realidade legal, que está na lei. Como assim, Eunice? Nesse caso específico, eu fui muito clara e posicionada com firmeza. Quando ela me narrou o fato, eu fiquei fazendo perguntas, façam perguntas. E nessas perguntas ela diz que o pai havia levado a filha ao circo na semana anterior. Eu falei, como? Você não disse que ele abandonou ela afetivamente? Ah, mas foi muito pouco tempo, a minha filha chegou fazendo essa queixa. É que idade mesmo tem sua filha, só para eu relembrar? Não são 6 anos ou é um pouquinho mais? Como que a sua filha sabe que o pai está abandonando ela? Não, mas ela queria mais tempo com o pai. Vejam, gente, a pegadinha, vocês percebem? Há abandono configurado no caso. Não há.
Mas eu tive o posicionamento, a coragem e a firmeza de dizer isso para a cliente. Você tem essa obrigação, essa é a sua função social, de preservar aquela relação que, de certa forma, ela estava, não julgando ela, mas constatando diante dos fatos da narrativa, tentando destruir com o pai da criança. A menina precisou apresentar febre para ela observar que talvez estivesse sendo excessiva. Tudo está nos comportamentos das pessoas, desenhado para nós observarmos. Se atentem ao que é dito e ao que não é dito. Porta simbólica. O reconhecimento, status e significado em jogo. E às vezes, inclusive, o que está oculto, mas que a gente pode ler pelo significado daquilo que é verbalizado. Você precisa, colega, ter essa capacidade de perceber e observar. Sentimentos não elaborados por trás da disputa, é porta emocional. Os vínculos, né, a relacional, a simbólica, já falei, a social, reputação e percepção do entorno. E isso cabe até quando o cliente, além de tudo, né, a porta racial às vezes se aplica em casos em que uma pessoa que tem um problema de visão precisa do equipamento de braille e um banco não atende essa necessidade dela. Como assim, Eunice? Outro caso concreto para também trazer a questão da parte social, que não são só as redes sociais que expõem, né? Que a gente tem que ficar cuidando lá o que o cliente coloca, não é só isso. A porta social ela é muito ampla. Eu estou trazendo aqui um recorte, tá, gente? Não há tempo para eu desenvolver como o conteúdo, né? No tempo que me está habilitado para desenvolver essa palestra. Mas a porta social, nesse caso concreto, ela foi demitida depois de 2 anos que o banco fundiu com outro, porque ela estava ali por 2 anos aguardando o retorno da máquina de utilização do Braille, porque ela tinha problema de visão, não via, né, obviamente, e estava lá praticamente largada dentro da instituição financeira, sem utilidade. E ela procurou o sindicato porque ela queria uma indenização, o sindicato que o advogado lá falou que ela não tinha esse direito. Ela procurou uma terceira advogada e, com extrema perspicácia e capacidade de enxergar o direito, que ela havia sido violado por tamanha agressividade e exclusão que ela sofreu dentro do ambiente, ou seja, assédio, e trouxe um resultado brilhante para essa colega. Os dois primeiros não identificaram isso. Veja bem. Veja que contexto para o banco, né? Isso traz o quê? Uma amplificação da questão social. Outros podem ser beneficiados para que o banco, aquele especificamente, não faça mais esse tipo de coisa. Então, as inclusões obrigatórias, às vezes, acabam também sendo de fachada. Veja como nós podemos contribuir com a sociedade. Eu acho a advocacia tão especial. E eu fico triste quando eu vejo colegas brilhantes deixando de advogar, sendo que eles podem fazer grandes coisas com a sua capacidade, sensibilidade. A porta contextual, circunstâncias, momento histórico. Isso é outra porta importantíssima para você observar em que contexto, o que é a cultura, o que estava acontecendo naquele ambiente, naquele momento. Como esse caso do banco também, você pode observar o contexto. Se você amplia o seu olhar para essas portas, eu aposto que você vai ser um profissional, um diferencial de mercado essencial para esses novos tempos. E a porta existencial, sentido de propósito, de vida.
A Eunice, hoje em dia, a inteligência espiritual já é considerada também objeto de estudo, porque a inteligência emocional já está sendo ultrapassada pela espiritual. Ah, como assim? Ué, você vai ter empatia de perceber o que que a pessoa tem de referência nesse sentido e poder também utilizar dessa linguagem para se conectar com ela e se comunicar com ela. Compreender que um testemunha de Jeová, o porquê ele não quer fazer uma transfusão de sangue. Questões de bioética, biodireito, que ainda também pouco é trazido nas instituições de ensino, cada vez vão ser mais essenciais, porque já temos até útero artificial. Vocês estão percebendo quanto a advocacia multiportas é uma necessidade que talvez você nem tenha percebido que você precisa dela? As ferramentas do diagnóstico, a decisão, a ferramenta do diagnóstico permite ao advogado enxergar em qual das 7 portas o conflito realmente está antes de decidir qual via seguir. Outro dia eu trazia para uma cliente uma questão em que a avó queria buscar a visitação ao neto e eu precisava que ela colaborasse com isso, parando de julgar tanto a nora, que o filho rompeu com ela. Eu falei, se o seu filho não tivesse rompido, provavelmente a senhora teria terminado o casamento dele. Ela se chocou me ouvindo, mas eu precisava dar esse choque de realidade nela. E foi isso que essas portas, porque daí, hoje em dia, eu fiz mestrado em neurociência, em ensino de humanidades e linguagens, e uma disciplina foi a neurociência. Eu falei, esse é um novo caminho neural. É naturalmente você vai transitando por eles depois que você aprende. E ela ficou me olhando e falou, você tá parecendo uma psicóloga. Eu falei, psicóloga, tem certeza? Você já fez terapia? Você sabe que o terapeuta não pode ficar intervindo dessa maneira, eu sou advogada. Tô falando que você quer resgatar a relação. Se eu entrar com processo judicial, vá com a relação imediatamente. Tá precisando haver um diálogo aí antes. Concorda? E eu, enquanto, se eu fosse terapeuta, eu não poderia estar sendo tão incisiva com você, falando para você mudar o seu posicionamento de uma forma dura, até mesmo, direta, objetiva, apontando onde está o problema que originou esse rompimento. Não estou aqui fazendo, não é um diagnóstico terapêutico. Nós estamos numa situação jurídica. Quando você chegou na advocacia, você já está com problema, conflito escalonado no nível, né, master. Senão você não precisaria estar aqui. Então, eu preciso trazer você para a realidade, não ficar esperando você chegar nela como um terapeuta precisa fazer. Estou objetivando o caminho para você, identificando o que você fez só pelo que você me falou, a partir das perguntas que eu fiz. Saber perguntar é sinal de muita inteligência. E tem uma coisa que advogado é inteligente. Então, lente da verdade, né? Você colocar essa lentezinha e conseguir ver a realidade, multiportas board de aplicação prática e visual do organismo diagnóstico em quadro de decisão, tornando a escolha via clara para advogado e cliente. Os benefícios do consenso, importantíssimo salientar. Para o cliente, uma solução mais rápida, menor desgaste emocional e preservação de relações societárias, familiares e comerciais. Já está acabando meu tempo, porque eu estou correndo. Para o advogado, menos desgaste no papel do guerreiro, reposicionamento como estrategista de confiança do cliente, descongestionamento do judiciário, consequência natural, não o argumento central da mudança. Então, quando você consegue levar o seu cliente a entender que uma mediação é salutar e necessária, uma justiça restaurativa, um contrato bem feito, uma advocacia preventiva, uma atuação extrajudicial. Nossa, é tanto benefício. E o cliente vai ser o seu maior propaganda, vai ser a sua maior propaganda, porque ele vai falar que se resolve. E ele nunca vai esquecer de você, quando você jogar limpo, de forma ética e honesta. Você não precisa dar um jeito, você precisa resolver. Tá fazendo sentido?
Então, na prática, um roteiro para levar para o escritório desde já. Escutar antes de peticionar, diagnosticar a porta certa do conflito, escolher a via com o cliente, executar com técnica de negociação. Gente, o cliente quer porque quer entrar com o processo, ok. Você vai fazer o processo, mas você também vai fazer esse processo com consciência, sabendo que se você colocar elementos desnecessários, subjetivos demais ali, você pode escalonar o conflito. Como me disse uma colega quando me ouviu falar pela primeira vez sobre isso, ela falou: Nossa, me dei conta que talvez eu não precise pedir liminar, porque cada vez que a minha cliente tem uma decisão interlocutória favorável, mais afasta ela de querer negociar com o pai do filho. Falei: opa, tomou consciência. Se eu despertar o mínimo de consciência em você, para você raciocinar, sem estar imbuído de seu emocional, você não tem o direito de envolver suas questões com as do cliente. Você não tem esse direito. O cliente merece o seu melhor. E o seu melhor é estar ali em presença por inteiro para ele. Então, escute, diagnostique, escolha e execute. Vocês entraram na advocacia para litigar ou para resolver? Conseguiram encontrar a resposta? A porta certa começa por um diagnóstico correto do conflito. Quer aprofundar? Venha comigo nessa jornada. Será um prazer acolher você. E vou deixar aqui uma frase final. A advocacia além do litígio é advocacia com visão de futuro. Eu vou ainda fazer um acréscimo para finalizar aqui. Aqui está os meus contatos. Eu vou suspender aqui a apresentação dos slides para voltar aqui por inteiro em presença com você e para lhe dizer que a inteligência artificial precisa também de você, com lucidez, com ética, com responsabilidade, com comprometimento. Ela jamais vai substituir as relações, a capacidade de estar ali presente, de perceber a extensão daquele conflito, de sentir, de ter empatia. Muitos diferenciais. Tem um artigo que eu escrevi recentemente, enfim. Visite em minha página, eu escrevi a cartilha da Advocacia Multiportas. Eu estou à disposição para colaborar. Façam parte das comissões, criem comissões em suas subseções. Vamos juntos. Muitos precisam ouvir e aprender sobre a nova forma de ser e estar na advocacia, com muito mais leveza que vai lhe dar além de benefício financeiro, sim, porque você vai colher os frutos de tudo que você disponibilizar ao seu cliente com uma entrega mais plena. Você vai receber indicações, você vai ser uma referência de alguém em que o cliente pode confiar, que o colega pode confiar até para lhe recomendar. Então eu me despeço com a certeza de que pude contribuir com a ampliação do olhar e da compreensão de vocês sobre essa temática tão necessária e urgente. E nossa, nós ganhamos, clientes ganham, o sistema de justiça multiportas também. Nós estaremos fazendo as pazes, não só entre nós, mas com o todo. Com isso, promovendo essa transição de cultura tão necessária. Cultura da sentença para a cultura da pacificação. Watanabe, que escreveu, cunhou tão fortemente. E para essa cultura de paz que o sistema judiciário nos convida a alcançar. Vamos juntos? Um beijo no coração. Desculpa mais uma vez pela minha dificuldade em falar com mais força. E um beijo enorme. Foi um prazer estar com você.
fundo do meu coração, abraço apertado em cada um. E todos os demais eu desejo uma excelente fala e a certeza de que estou aqui vibrando para que tudo corra muito bem nesse evento, para que ele seja de fato um antes e um depois na vida daquele que aqui está presente. Um beijo. Com Deus.